E aí pessoal, bem-vindos de volta, então vamos para a continuação aí da nossa aula. Na verdade essa parte vai ser bem rapidinha mesmo, é a matéria de hoje, tá bom? É uma coisinha só, 20 minutinhos a gente termina, ok? Vamos falar um pouquinho sobre duas terminações que são muito utilizadas no inglês quando a gente fala sobre adjetivos e substantivos, que são o ish e o why, tá bom? O que é isso, né? Basicamente, o ish e o why são dois sufixos diferentes que nós colocamos no final de algumas palavras. Vamos pensar em um exemplo em português. Tenho essa frase aqui. Aquela cidade é meio longe daqui. Esse meio longe significa que eu não sei qual que é a distância. Eu não sei se ela está a 5 quilômetros, a 50 quilômetros, ou se essa cidade não existe. Eu não sei. Eu só sei que ela está meio longe daqui. Tá bom? Meio nesse sentido de que eu não sei exatamente qual que é a distância. Quando eu quero produzir frases nesse sentido em inglês, nós usamos essas duas finalizações, o ish e o why. Beleza? No caso aqui, essa frase fica That down is longish from here. Ok? Peguei a palavra long e simplesmente coloquei o ish ali no final. Tá bom? Vamos a um outro exemplo aqui. A Marina Silva tem uns 400 anos. Para quem não sabe, Marina Silva é super gente boa e ela tem uns 400 anos de idade, tá bom? Porque tem uns 400 anos que ela está disputando o presidente aí. Esse uns 400 anos, traduzindo para o inglês, seria Marina Silva is 400-ish years old, tá bom? 400, número 400, ish, a terminação, tá bom? 400-ish years old. Não vamos zoar a Marina Silva, ela é gente boa, tá? Ela tem alguns projetos interessantes aí na área de política ambiental. E o mais importante de tudo, ela é do Acre, tá? É errado a gente zoar as pessoas do Acre. Como a gente não pode zoar o pessoal do Acre, vamos zoar os dinossauros que também vivem lá. Sim, essa foto aí ela é real, ela aconteceu lá no Acre, tá bom? Recentemente teve uma lei que permitiu que os dinossauros estudassem junto com crianças pequenas, eles não são mais tão perigosos quando a gente pensa, tá bom? E isso realmente é real, tá bom? Aconteceu, tá aí a reportagem do G1, depois vocês pesquisam no Google para descobrirem outros lugares que esse dinossauro amigável aí foi parar. Os dinossauros do Acre, eles têm uns 5 metros de altura. Tô falando que essa é a altura aproximada deles, eu não sei qual que é a altura exata. Uns 5 metros. Traduzido para o inglês, Acre's dinosaurs are 5-ish meters tall. Ok? A palavra 5-ish, que termina com E, na verdade, palavras que terminam com E, de modo geral, nós podemos cortar o E e colocar simplesmente o ish, tá bom? Então, escrever 5-ish ou 5-ish, tudo junto, é a mesma coisa, tá bom? As duas formas, elas existem, apesar da primeira ela ser mais comumente utilizada, beleza? Um outro exemplo aí, de uma outra frase. O céu estava meio laranja ontem à tarde. Ele estava assim meio laranja, era meio amarelo, também meio acinzentado, enfim. Estava meio laranja. The sky was orangey yesterday, tá bom? No caso aqui, ao invés de colocar o ish, eu coloquei o y, já a gente vai ver porquê, tá bom? E mesma regra, eu posso simplesmente escrever o orange tudo junto sem a letra E, tá bom? Orange ou orange, mesma coisa. Você pode escolher qual que você vai utilizar, tá bom? Os dois são intercambiáveis nesse sentido. Mas tá bom, eu coloquei o y aqui e naqueles exemplos anteriores eu coloquei o ish. Qual que é a diferença? Quando que eu utilizo um, quando eu uso o outro? Voltando então, né? O ish, ele vai ser utilizado na maioria dos casos, tá? Se tu tem uma palavra aleatória aí, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, o que for, se você colocar o ish, vai ter aquele sentido de meio alguma coisa, tá bom? O y, finalização y, ela é utilizada principalmente com cores. Por exemplo, vou abrir aqui o editor de texto. Tem uma palavra blue. Se eu colocar blue, we, ou blue, e as duas podem ser utilizadas, tá? Mas blue e aqui é mais correta, beleza? Esse blue e aqui significa meio azul. Por exemplo, essa apostila aqui, a cor dela, ela é meio azul, meio azulada, tá bom? Esse blue.
Eu posso fazer, por exemplo, com a palavra green, que seria greeny, meio esverdeada. Aquela parede lá no fundo ali, ela é meio esverdeada, tá bom? Meio esverdeada, meio amarelada, tá bom? Quando a palavra ela termina com Y, como no caso de gray, você vai deixar o gray normal ou grayish, tá bom? Então, o gray aqui que termina com Y, você vai deixar ele normal ou usar o grayish, beleza? É um exemplo aqui. Tem duas exceções para essa regra aqui do Y para cor, tá bom? Tem a exceção lá do gray, que a gente acabou de ver, né, quando a palavra termina com Y. Black vai ser blackish, tá bom? Então, black vai ficar blackish, ok? Não vai ficar black, tá bom? Essa palavra não existe no inglês. White vai ficar whitish. Não vai ficar white, tá bom? Ou white, beleza? Então, essas daí são as exceções, beleza? O black, o white e o gray, tá bom? Lembre aqui que quando a palavra ela termina com E, a gente pode simplesmente omitir o E e colocar a terminação, tá bom? Então, whitish existe, whitish também existe, tá bom? Whitey, teoricamente, poderia existir, ou então white, tá bom? Mas no caso aqui, o correto é essa daqui, beleza? Whitish para white e blackish para black, ok? Isso daqui seria, por exemplo, essa lapiseira. Ela é meio preta, a cor dela é meio preta, seria esse blackish, tá bom? Mesma coisa com white. Ah, essa folha de papel, ela é meio branca, whitish, beleza? A matéria é só essa mesmo, rapidinho, tá vendo? Deu nem 4 minutos aí de vídeo. E agora vamos passar para o exercício, tá bom? É um exercício só também, bem simplesinho. E ele vai ser assistir aí um vídeo, tá bom? E o vídeo é este daqui, tá? É um vídeo que tem 2 minutos, é um trecho da série aí, The Good Place. É uma série muito bacaninha que eu sugiro que vocês assistam depois, tá? Ela é bem rapidinha mesmo, bem bacana. Opa, tá funcionando, que bom. Vocês vão assistir essa série, sendo necessário podem colocar aqui, na verdade não a série, né, o vídeo. Vocês vão assistir o vídeo, sendo necessário podem colocar legenda a critério de vocês, tá bom? Depois de vocês assistirem, vocês vão anotar no caderno todos os adjetivos que aparecem no vídeo, tá bom? Então, vai lá, assiste ele inteiro de uma vez para você entender qual que é o contexto, depois vai assistindo ele, pausa, anota qual que é o adjetivo. Assiste, pausa, anota e assim por diante, tá bom? Lembrando, o que são adjetivos? São palavras que dão características para as coisas. Por exemplo, essa tesoura, ela é azul. Azul é uma característica dessa tesoura. Este livro, esse livro é pesado, tá bom? Então, pesado é uma característica desse livro aqui, tá bom? E adjetivos são essas palavras que a gente usa para dar características para as coisas, beleza? Então vocês vão anotar todos eles no caderno para mim, ok? Beleza, feito isso, rapidinho vocês fazem, tá? Tem aproximadamente entre 15 e 20 adjetivos diferentes nesse vídeo, tá bom? Então tem bastante coisa aí, vocês conseguem encontrar alguns, beleza? Então, bem simples mesmo. Depois que vocês anotarem os adjetivos do caderno, todos eles vocês vão colocar na forma ish or y, tá bom? Por exemplo, o primeiro adjetivo que aparece lá no vídeo, coincidentemente, é o adjetivo primeiro, first. First, eu vou colocar firstish, por quê? Porque ele não é cor, eu só uso o y lá quando for cor, beleza? Então, first, firstish. Eu vou fazer isso com todos os adjetivos, tá? Coloco ele, coloco qual que vai ser a forma modificada dele, tá bom? Depois que eu fizer essa modificação, eu vou colocar este adjetivo modificado em uma frase. Por exemplo, a frase aqui que eu escolhi foi Michael welcomed them in their firstish day of the afterlife, tá bom? O Michael deu boas-vindas para eles no primeiro dia
pós-vida, né? No primeiro dia lá depois que eles morreram. Beleza? Então, first-ish aqui. Detalhe importante, tá bom? Não precisa necessariamente fazer assim, primeiro colocar o adjetivo separado e depois fazer a frase. Vocês podem só fazer a frase de uma vez só, marcando de alguma forma o adjetivo, tá? Para facilitar a vida de vocês. Lembre-se que o ish é utilizado genericamente e o y é usado para cores, tá bom? Então, são esses dois exemplos aí que vocês vão utilizar, ok? Então, na aula de hoje é só isso mesmo, só que se você ficou até aqui no final, é importante você fazer uma coisinha para mim. Vou colocar aqui no link do YouTube ou lá no grupo de vocês, esse link aqui dessa chamada, tá bom? Vocês vão acessar, colocar o nome completo de vocês, marcar qual é a turma que vocês são, se vocês são da turma de 10 ou de meio-dia, e colocar uma palavra-chave. Que palavra-chave é essa? Como hoje é sábado, está chovendo e estamos em uma aula de inglês, obviamente a nossa palavra-chave vai ser em homenagem a ela, Inês Brasil, tá bom? Então, para terminar, vou deixar aí esse vídeo maravilhoso para vocês, lembrando que a palavra-chave que vocês vão colocar aqui é Inês Brasil, tá bom? Até semana que vem, gente. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Não teria também ninguém para falar de Deus, só Ele mesmo, e falar do mundo que existe de nós mesmos.